Familiares de presos denunciam 4 mortes dentro do complexo prisional Lemos Brito, aqui na capital. As mulheres, mães, irmãs e filhas de detentos foram para a frente da unidade pedir atendimento médico e outros direitos que também estariam sendo negados pelo Estado. Em dezembro do ano passado, 3 mortes. A quarta teria acontecido na semana passada. Todas por falta de atendimento médico dentro do Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador. A denúncia foi feita no começo da tarde de hoje por familiares dos presos. O médico não está tendo, os presos passam mal, eles não levam para poder dar uma ajuda, só leva quando está morto. Meu filho está doente, precisando de fazer exame, sentindo dor no estômago. Eu acho que ele está com infecção intestinal, tendo febre. E eles não levam eles para fazer exame. E eu estou revoltada. E tem mais. As manifestantes apontaram outros problemas graves, como alimentação precária para os detentos e constrangimento aos familiares durante as revistas e visitas. Eles não respeitam as visitas, as crianças mesmo, no dia da visita das crianças eles maltratam, a gente fica debaixo de chuva. Durante a manifestação, um homem que supostamente seria agente penal saiu do complexo com o carro e tentou furar a barreira à força. Ele foi levado novamente para dentro do local e depois saiu a pé, escoltado por policiais militares. Ao ser questionado por nossa equipe de reportagem, ele xingou o repórter Diego Macedo e derrubou o microfone no chão. Foi muito grosseiro, acabou arrancando o microfone da minha mão, falou palavrão e jogou o microfone no chão com a intenção de quebrar o microfone. Isso foi muito nítido. Fiquei na frente do carro, ele disse que ia jogar, saiu, meteu a mão dentro da mochila, pegou a arma, botou na cara da menina, que tá com a criança no colo, que tá ali, e mirou o murro no meu rosto. A denúncia de maus-tratos dentro da penitenciária Lemos de Brito é antiga, mas para essas mulheres, as mortes recentes motivaram a manifestação, que contou com a adesão de alguns advogados criminalistas que assistem os presidiários. O senhor viu que, mais uma vez, os repórteres foram agredidos aqui na frente, o que demonstra, como as familiares dos presos são tratadas lá dentro e nós, advogados criminalistas, também da mesma maneira. A gente quer reforçar e dizer que a pena ela é privativa de liberdade e não de direitos humanos. E enquanto a secretaria não olhar para a gente, nada vai mudar. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado informou que cada uma das 7 unidades prisionais do complexo possui um posto médico que funciona 24 horas em uma equipe com 16 médicos, 9 enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem que se revezam em esquema de plantão. Em ambientes como presídios, os casos de virose e outros problemas de saúde são agravados por conta do confinamento, especialmente quando as unidades são superlotadas, algo que é muito comum na Bahia, onde 6 em cada 10 operam acima da capacidade máxima, segundo a própria SEAP. São pessoas de risco para algumas doenças. A principal delas, que chama mais atenção, é a tuberculose. É uma população de risco, então tendo até uma pessoa lá com tuberculose, o risco de passar para as outras é alto, que é uma doença facilmente transmissível. E outras doenças também transmitidas pelo contato, por gotículas. Então, doenças infecciosas nessa população é algo assim que tem uma maior facilidade de transmissão. O meu marido tá lá sem colchão, tá com febre, não sei o que é isso que ele tá sentindo lá dentro. Leva pra enfermaria, manda levar pra enfermaria, nunca leva. Eu tô com medo de meu marido pegar tuberculose dentro da cadeia. São reivindicações, reclamações em que a gente, como sociedade que está do lado de fora, não sabemos exatamente o que está acontecendo lá dentro. Por isso, vamos pedir o apoio e a opinião de um especialista, no caso, o advogado criminalista Luiz Requião. Vai conversar comigo pela internet. Boa noite, Requião. Obrigado pela participação. Na sua lida profissional, na sua prática do dia a dia, essas reivindicações que os parentes de custodiados estão fazendo, elas têm reflexo na realidade, ou seja, elas são legítimas? Primeiro, boa noite. É muito um prazer poder estar aqui, falando sobre esse tema tão importante, significativo. E sim, na grande maioria das vezes, essas reivindicações trazidas pelos familiares, normalmente eles têm razão. Tanto vale lembrar que mais recentemente, agora no mês de junho, em relação à questão da alimentação no presídio de Salvador, há uma decisão judicial interditando o setor de alimentação, inclusive advinda do Ministério Público. O Ministério Público fez uma ação civil pública e dessa ação civil pública foi interditada a parte alimentícia, o local
que faz que traz os alimentos aos presos, exatamente por uma questão de insalubridade, estava vazando gás e tudo mais. Então, a gente percebe que há sim, aí, dentro dessas reivindicações, algum grau de veracidade, inclusive com a atuação dos órgãos fiscalizatórios, dentre eles o Ministério Público Estadual. Luiz Requião, advogado criminalista, você, na maior parte do seu trabalho, você faz a defesa legítima, garantida por Constituição, desses suspeitos que podem vir ou não a ser condenados. Na sua avaliação, como é que a gente, como sociedade, está enxergando e tratando esses custodiados pelo Estado que são colocados dentro do sistema prisional aqui na Bahia? Eu gosto muito de usar de uma expressão chamada, eu vou aqui trazer essa expressão jurídica, essa expressão filosófica, chamada necropolítica, que é exatamente o Estado escolhendo pessoas que podem morrer. E a gente sabe que, infelizmente, grande parte do público que hoje está preso, não só na Bahia, mas no Brasil, são majoritariamente de homens negros e marginalizados, né, ali de população mais pobre. Exatamente porque essas pessoas normalmente têm poucas condições financeiras de serem vistas. E aí, obviamente, o Estado, então, ele muitas vezes ele marginaliza ainda mais essas pessoas, esquecendo nós como sociedade que estas pessoas em algum momento vão retornar ao núcleo social. Obrigado, então, Luiz. O ideal é que a gente tenha um sistema penitenciário que realmente busque a recuperação dessas pessoas. Porque essas pessoas, como eu disse, em algum momento retornará. E aí, se eu gero mais violência, eu vou ter dessas pessoas mais violência. Obrigado pela opinião e um bom trabalho para você, pelos esclarecimentos também. Luiz Requião, advogado criminalista. Eu quero falar aqui, nessa Câmara, a questão dos custodiados em presídios é das mais complexas no exercício da cidadania no Brasil e em nosso estado da Bahia. Isso porque há quem defenda que condenados por crimes devem ser jogados em masmorras, sem luz, em labirintos de concreto, distantes da civilização e da civilidade. Por outro lado, os parentes, como esses que vimos e ouvimos, muitas vezes reféns do silêncio, imploram pelo mínimo de dignidade. Os presos estão sob responsabilidade do Estado e deveriam ser tratados com as garantias previstas em Constituição. Só que o sistema prisional reflete justamente como é a sociedade. Em países do norte da Europa, os países nórdicos, há penitenciárias que seriam comparáveis a hotéis aqui no Brasil. Lá, a ressocialização é feita com esporte, com arte, com trabalho, com educação, com boa alimentação e alojamentos exemplares. Só que nada disso é garantido aqui no Brasil. Só que não é garantido não é para os presos, não é garantido também para os cidadãos de bem que nunca cometeram delitos e estão aqui, do lado de fora dos muros, aprisionados pela violência, pela falta de emprego, pela falta de saúde e pela falta de educação. Em nossa realidade, é paradoxal para o grande público entender que um condenado por um crime não é um condenado à morte. Falta a compaixão, porque já existe uma morte diária para a gente, cidadão de bem. Por outro lado, é preciso reforçar: punir sem preparar o retorno é atirar fora a chave que poderia abrir a porta da cidadania. É um duelo do discurso óbvio contra o discurso fácil e que, no final, a gente não vê ninguém vencendo.